Bom dia. Podemos começar a nossa aula? Tudo bem, e você? Prazer em vê-lo. Bom dia, meus amigos. Especialmente quem está na sala de novos membros, precisa participar dessa aula, porque é uma das aulas que faz parte do nosso currículo para você ser recebido como novo membro. Estamos arrumando o microfone, ok? Vou tentar falar mais perto aqui. Bom dia mais uma vez. Nós estamos fazendo algo especial, diferenciado, que é ter essas aulas no templo. As aulas estão acontecendo no templo, né, meu pastor? Para que a gente possa gravá-las e assim então disponibilizar para aquelas pessoas que por alguma razão não puderam estar presentes na aula. Quer falar, pastor? Não, só vim te Muito bom ter o senhor aqui, viu, pastor? Obrigado pela sua presença. Então essas aulas, elas estão sendo gravadas com esta finalidade, que possam então ser disponibilizadas mediante a necessidade para aqueles que por alguma razão não puderam participar das aulas. Se você está começando agora nessa sala, lembre-se, nós já estamos na quinta lição. Quinta lição. E a aula de hoje trata de um assunto extremamente prático. Todos os temas que nós abordamos aqui procuram ser práticos. Tem como propósito introduzir os principais temas da fé cristã. Mas também tem como propósito fazer com que você conheça o que essa igreja crê. Você vai fazer parte desta igreja. Espero que seja com muito amor. Então você precisa conhecer o que esta igreja crê. Como nós enxergamos a vida à luz das Escrituras. E a nossa aula de hoje é uma aula que trata de um assunto que é vital para a igreja, que é sobre a nova vida. E nós temos aqui as aulas anteriores. Tudo bem, minha irmã? Se você ainda não pegou uma das nossas aulas, por favor, pegue a aula. Se você não participou de alguma das nossas aulas, não só assista a aula, você pode pegá-la com o pastor Vitor, mas também preencha essa aula e me entregue. Ok? Eu não participei da aula 4, nem da aula 3, nem da aula 2. Pegue a aula aqui, preencha e me entregue. Ok? Podemos começar? Vamos fazer uma oração? Agora que já estamos mais quietos e acomodados. Senhor, nós precisamos da orientação que vem do Senhor e Teu Santo Espírito. Não podemos aprender as verdades da Tua Palavra sem a iluminação e o testemunho do Teu Espírito conosco. Então clamamos em nome de Jesus, que o Senhor fale de maneira poderosa nesta manhã e nos ensine, ó Deus, sobre esta verdade tão importante, que é a vida renovada em Cristo, a nova vida em Cristo, experimentar novidade de vida. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Só a aula de hoje que nós ainda não temos à sua disposição. O pastor Vitor vai enviar para você que faz parte do nosso grupo de novos membros. Se você não faz parte do nosso grupo, procure o pastor Vitor também pelo WhatsApp e você fala para ele: eu preciso entrar nesse grupo, e ele vai colocar você para fazer parte deste grupo. Muito bem, meus amigos, você acredita que pau que nasce torto morre torto? Eu sei que nós afirmamos, eu não acredito nisso, por força do Evangelho, mas na prática, no seu cotidiano, você realmente acredita em novidade de vida?
Por força do Evangelho, por saber que o Evangelho ensina esta verdade, por saber que o Evangelho insiste nesta verdade, nós afirmamos corajosamente, não há nada de errado nisso, a gente tem que ter coragem para afirmar as coisas. Sim, eu acredito em novidade de vida, mas não é o que nós experimentamos no nosso cotidiano. A mensagem que vem fora do Evangelho não é esta. A mensagem que vem fora do Evangelho é uma mensagem que as coisas não mudam, elas não podem ser diferentes, elas não podem ser alteradas, e isso está em oposição à verdade do Evangelho. Está nos livros, na filosofia, está no nosso cotidiano. As pessoas não acreditam em mudança, não é nada fácil. Nós temos um programa no Mackenzie que é de oferecer educação para pessoas que estão, de alguma forma, sem a sua liberdade, ou seja, fazem parte do sistema prisional brasileiro. São residentes do sistema prisional. Quando elas terminam as suas faculdades e querem ir para o mercado de trabalho, você acha que elas têm oportunidade? Que as pessoas acreditam, ok, você mudou de vida, você ficou aprisionada por 10, 5 anos, 7 anos, mas eu creio que você mudou. Na prática não é fácil, porque no nosso cotidiano nós ouvimos constantemente que as coisas não mudam, e isso nasce, como eu disse, na filosofia. É claro que há grandes pensadores que afirmam que este mundo aqui não é outra coisa senão uma constante repetição de ideias. Você não precisa ler Nietzsche para saber disso. Isso está em outros lugares, está nos filmes, nas séries, está no cotidiano, está na fala das pessoas, está nos ditados populares, como aquele que eu acabei de citar. Está no cotidiano, então você constantemente é bombardeado com a ideia de que as coisas não mudam. Mas quem sabe você vai ler um livro, quem sabe Jorge Amado, há um texto dele bastante conhecido chamado Gabriela, Cravo e Canela, e conta a história de uma moça que nasceu assim, cresceu assim, de fato é assim e vai ser sempre assim. Então nós somos constantemente levados a uma percepção de que a vida não muda, por força do Evangelho. Por saber que o Evangelho ensina novidade de vida, nós nos dispomos a crer nisso, a aceitar isso. Mas você verdadeiramente acredita em mudança de vida? Você acredita que as pessoas mudam de vida? Sem o Evangelho é impossível. Como escreveu Salomão no seu texto Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. E quando você lê isso em Salomão, você sabe que ele está escrevendo isso de uma perspectiva totalmente distante de Deus, porque ele se afastou de Deus. É só o Evangelho, e somente o Evangelho, que promove verdadeira mudança de vida. É somente com o Evangelho que você pode acreditar que amanhã vai ser diferente. E não uma crença qualquer, uma crença firmada, estabelecida, uma crença que tem fundamento. Você pode acreditar, porque o Evangelho diz, amanhã vai ser diferente. Isso muda completamente o nosso modo de perceber a vida. A nossa visão sobre as pessoas muda. Nós não nos tornamos ingênuos, achando que com palavras alguém realmente pode mudar de vida, mas nós cremos, nós acreditamos, nós aceitamos pela fé, nós vivemos pela fé novidade de vida, nós acreditamos que as coisas podem mudar. Isso é tão importante. Porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde as pessoas insistem em afirmar, você tem que me aceitar como eu sou. É claro que nós temos que reconhecer que as pessoas têm habilidades, elas têm condições, elas têm um caráter, elas têm a sua peculiaridade, mas repare, o mundo que insiste em afirmar, você tem que me aceitar como eu sou, é um mundo que quer que as coisas sejam aprovadas mesmo quando erradas.
E as pessoas estão cada vez mais abraçando essa ideia: me aceite como eu sou, eu não vou mudar mesmo, eu não aceito mudança, esse é o meu jeito, mesmo quando ele é contrário às Escrituras. É claro que você tem as suas qualidades, é claro que você é uma pessoa única, mas as Escrituras nos ensinam que a novidade de vida é justamente eu tomar a forma do Evangelho. Então este mundo que está clamando por me aceite da maneira como eu sou, é um mundo que propõe isso distante da verdade de Deus. É um mundo que propõe me aceite do jeito que eu sou e não fale para que eu faça nada diferente. É um mundo que muitas vezes quer continuar nos seus erros. Novidade de vida no Evangelho implica fazer as coisas de forma diferente, ter um novo relacionamento com Deus e experimentar uma nova liberdade de sim ser quem você é, porque você tem a imagem de Cristo como a tua direção cotidiana. Você tem o objetivo de fazer aquilo que Deus quer. Você tem como propósito maior na sua vida de ser protagonista, como aprendemos hoje, daquele que é o amor verdadeiro. Existe novidade de vida no Evangelho? Sim. Existem coisas novas no Evangelho? Sim. Em Deus isso é de fato possível. Isso pode ser aplicado ao meu cotidiano. Eu posso experimentar um amanhã diferente. Eu posso olhar para a minha vida e querer que ela seja nova. Eu posso ter a coragem de fazer coisas novas na minha vida. Eu posso esperar que as pessoas com quem eu me relaciono tenham uma nova atitude? Claro que sim. Mas isso só se torna real na sua vida quando você verdadeiramente abraça o Evangelho como ele é. Então nós vamos agora ler alguns textos da palavra de Deus e seguir então nesta direção. Nós estamos numa sala de aula. Se você tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para fazer. Repare que eu estou deixando bem claro aqui um link com as coisas relacionadas à novidade de vida espiritual, aquela que nasce e brota num coração regenerado, com a novidade de vida que nós experimentamos no nosso cotidiano. Nós queremos coisas novas. Às vezes eu olho para a vida, eu pessoalmente, e eu me pergunto, será que nada novo vai acontecer? Será que uma coisa nova eu não posso experimentar? É claro que sim. É claro que o novo pode acontecer na sua vida, se estiver atrelado à palavra de Deus e à obra de Cristo. Então, o nosso primeiro texto nesta manhã é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Sem dúvida nenhuma, o texto mais utilizado para se falar da novidade de vida. O texto que constantemente lembramos dele. E se você quer guardar um texto, já guarde este. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim, o texto da palavra de Deus. Todos abriram? Por favor, abra o texto bíblico. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse texto diz para nós que a novidade de vida acontece com a nossa relação com Cristo. Se você está em Cristo, se você tem experimentado a vida com Cristo, se verdadeiramente Cristo faz parte da sua vida, então você pode experimentar novidade de vida. Se Ele não faz parte da sua vida, você vai continuar vivendo da mesma forma como o mundo vive. Ele até quer novidade de vida, ele até deseja novidade de vida, mas é sempre cometendo atos que são contrários a Deus. Então eu quero novidade de vida e eu tomo uma atitude radical com outro erro, por exemplo. Então eu quero uma novidade de vida no meu casamento, então eu tomo uma decisão radical, vou conhecer uma nova pessoa. Não, não é isso que você tem que fazer. Deus nunca provou isso. O que você tem que fazer é mudar a sua vida em Cristo. Não, eu quero novidade de vida, então eu vou fazer alguma coisa completamente maluca ou até estranha, porque eu quero experimentar o novo. Novidade de vida está atrelado a Cristo, a palavra de Cristo, a verdade de Cristo. E aí sim, as coisas antigas já passaram.
toda a novidade que Cristo nos oferece envolve deixar para trás alguma coisa do nosso passado. Eu já falei com vocês do texto de José, numa das escolas dominicais que eu tive a oportunidade de falar aqui, de ensinar. E o texto de José ele é muito interessante, porque chega um momento na vida de José que ele tem que esquecer as coisas. Ele tem que deixar para trás. Ele tem que deixar para trás as suas antigas atitudes, o seu modo de viver, ele tem que deixar as coisas para trás. Toda novidade de vida que o Evangelho nos propõe é também deixar algumas coisas para trás. É abandonar o passado, não só porque nós temos que esquecer as coisas que às vezes ficam constantemente nos atormentando, mas nós temos que começar também a ter novas atitudes, um novo comportamento. Os valores precisam ser diferentes. A maneira de enxergar a minha vida, o propósito da minha vida tem que ser diferente. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu preciso lembrar que novidade de vida é também esquecer algumas coisas. E nem sempre é fácil. Mas é assim que o Senhor nos pede para fazer. Tomar uma atitude. Fazer com que as coisas sejam diferentes. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O passado ficou para trás. Agora ele tem novas atitudes. Ele faz com que a novidade de vida, de fato, seja na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes. O próximo texto que nós vamos ler está em João 3:3. Outro precioso texto da palavra do Senhor. João, Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia, vale a pena, acompanhe comigo, siga os textos, João capítulo 3, verso 3. Você conhece essa história? E foi a conversa entre Nicodemos e o Senhor. Por alguma razão, Nicodemos foi visitar o Senhor Jesus. É claro, nós sabemos parte das razões, pelo menos. Ele viu em Jesus um mestre extraordinário que fazia obras que ninguém podia fazer se Deus não estivesse com ele. E nessa conversa entre Nicodemos e Jesus, o assunto também é mudança de vida. O que Nicodemos precisava fazer de forma diferente? O que Jesus esperava que Nicodemos mudasse em sua vida? É claro, todas as vezes que você se encontra com Jesus, Ele vai pedir para você mudar alguma coisa. O encontro sempre foi marcante. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós lemos as Escrituras, todas as vezes que somos impactados pela verdade de Deus, isso provoca mudança. E foi o que aconteceu. E aí então surgiu esse texto desta conversa, narrado por João. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí você começa a perceber que a novidade de vida, ela é extraordinária, porque ela nos abre as portas do reino celestial, um novo reino. Quem verdadeiramente experimenta a novidade de vida, experimenta um novo reino. Eu já tinha falado para você que a novidade de vida envolve novos valores. E o reino de Deus é exatamente isso. O seu modo de ver as coisas, os seus valores, os seus princípios. O reino de Deus não é o reino deste mundo. Novidade de vida também inclui você dar atenção especial para este reino, que não é igual às coisas daqui. É difícil a novidade de vida, porque nós muitas vezes não queremos assumir que os nossos valores estão equivocados, que os nossos comportamentos não estão certos, que a maneira como nós percebemos a realidade não está de acordo com o reino de Deus. Mas todos aqueles
que querem novidade de vida precisam experimentar também as qualidades, os dons, a beleza, a majestade de um novo reino, um reino de Deus. Alguma pergunta, meus amigos? É preciso ter novidade de vida? Sim. Sem a novidade de vida eu não posso experimentar as coisas celestiais. Não há mudança, não há transformação. O reino de Deus não tem portas abertas para aqueles que não mudaram de vida. E com certeza a mudança de vida, ela é percebida também pelas pessoas ao nosso redor, porque nós passamos a ter novos relacionamentos. Novidade de vida é também se relacionar de forma diferente com Deus, que é o que nós vamos ver agora. A novidade de vida começa com um novo nascimento. Quando Deus muda o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. A novidade de vida acontece quando eu vejo um novo reino diante de mim, pela graça e misericórdia de Deus, somente por isso, e passo a experimentar este reino. E agora então eu tenho novos relacionamentos. Romanos capítulo 5, verso 1, vai nos falar sobre isso. Romanos capítulo 5, verso 1. Novidade de vida envolve também mudar os nossos relacionamentos. Sem dúvida, nós precisamos de relacionamentos. Nós somos criados para nos relacionar. Nós precisamos de amizades, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. A caminhada é muito difícil quando ela é solitária. É claro que eu preciso me relacionar com as pessoas. É lógico que eu preciso ter alguém para amar e ser amado. Evidentemente. O amor, sem dúvida nenhuma, é se dar pelo outro. O próprio Evangelho nos ensina isso. O amor de Deus é conhecido pelo seu ato de se dar, de se oferecer por nós. Mas agora, quando nós experimentamos novidade de vida, nós também experimentamos novos relacionamentos. E talvez seja um bom caminho para você começar. Como é que você se relaciona? Romanos 5:1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Eu li o outro texto, não era para ler esse. Por favor, apaguem essa parte Apaguem esta parte. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Novidade de vida envolve também experimentar paz no relacionamento com Deus. Aonde Paulo está nos levando com esse texto? O fato dele falar que nós somos justificados significa que o nosso relacionamento com Deus foi modificado. Ele pagou as nossas dívidas. A justificação, ela vem pela adoção. Uma coisa está ligada à outra. Deus nos adotou. Nós somos filhos legítimos, não éramos antes, mas agora somos. Fomos adotados por Deus. E o grande benefício de ter sido adotado por Deus é que nós não devemos mais nada. Ele pagou a dívida. Essa é uma figura que você consegue facilmente interpretar. Você adota alguém, você adota um filho, você traz alguém para viver com você, você traz alguém para morar na sua casa. E se alguém bater na porta falando, ele está devendo alguma coisa, você logo diz, agora ele está debaixo da minha tutela, eu vou pagar. Ele não deve mais nada. Isso é a justificação. E ela está totalmente associada ao fato de Deus ter nos chamado para fazer parte da sua família, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas quando nós somos adotados por Deus, nenhuma dívida mais existe. Toda a dívida foi paga. E agora então nós experimentamos um novo relacionamento, paz. Não há novidade de vida sem paz. É uma outra maneira da gente perceber se estamos vivendo a antiga vida ou a nova vida. Alguém que experimenta a novidade de vida, esta novidade verdadeira que vem de Deus, deseja a paz.
Aliás, é o próprio Paulo, nesse texto de Romanos, que vai nos ensinar que nós devemos buscar a paz com todos, enquanto isso depende de nós. Nem sempre é possível. Mas a paz, sem dúvida alguma, é uma das principais evidências de que eu estou experimentando uma vida nova. É claro que no primeiro momento essa paz envolve Deus. Eu vivo em paz com Deus. Eu não fico atormentado pela ira. E isso é terrível. Sabe aquela sensação de que a qualquer momento, Deus vai me levar, a qualquer momento vai acontecer uma coisa terrível, a qualquer momento algo vai ser cobrado, a qualquer momento. É um medo tão grande que faz com que a pessoa fique paralisada, porque ela tem medo que a qualquer momento, ela vai ser cobrada. Algo terrível vai acontecer, a dor vai bater na sua porta, a angústia vai tomar conta, ela vai perder alguém, talvez ela perca a sua própria vida, talvez eu perca meu emprego, talvez eu perca algo que eu amo. Quando você experimenta novidade de vida, a paz toma conta do seu coração. Não tem mais nada que esse mundo possa tomar de mim, porque o que Deus me deu é eterno. Não tem nada que o mundo possa fazer. Podem tentar, podem lutar, eles vão fazer de tudo, mas eu experimento paz com Deus. É uma paz que não pode ser explicada com palavras. Diz o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, é uma paz que está acima do entendimento. Quando nós experimentamos novidade de vida, isso muda a nossa maneira de viver, porque nós experimentamos paz. É uma paz que o mundo não pode dar, como disse o Senhor, porque é dele e somente dele. Agora que eu tenho uma nova vida, que eu fui justificado, que eu fui adotado, agora que mediante a fé, e é realmente por meio da fé, não por causa da fé, mas por meio dela, eu tenho paz com Deus, aquele que é o meu Salvador. Sim, novidade de vida envolve um novo relacionamento, uma nova maneira de se relacionar com Deus e com as pessoas. Evangelho de João. Eu estava pensando na primeira carta de João, mas vai ficar para um outro dia. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Um texto que precisa ser compreendido, forte, pesado. É difícil para aqueles que muitas vezes não compreenderam a nossa primeira aula. A nossa primeira aula é sobre a exclusividade de Cristo na vida do cristão. Se o cristianismo é verdadeiro, Cristo é único, exclusivo. Tem outra coisa que pode estar lado a lado com Cristo? Não. Eu posso colocar alguma coisa ombro a ombro? Não. É exclusivo, unicamente Cristo. Não há espaço para outro. Não há lugar para outro. Aí você pode entender esse texto. Uma vez que nós experimentamos novidade de vida, e que a nossa vida não é a mesma, porque Deus nos transformou, e essa novidade de vida agora me traz paz com Deus, essa novidade de vida me faz compreender que eu faço parte de uma nova família. Uma nova família. Aqui em João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 12, está escrito o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Me ajuda a interpretar esse texto. Mas a todos quantos o receberam, quem são essas pessoas? Por favor, me ajude. Os que creem, os cristãos. Estou dando um apoio, hein, ó. Estou dando uma dica. São os cristãos. O que é receber Jesus? O que é receber Jesus? Aceitar o seu convite. É claro que isso vem de uma obra anterior.
É Deus que abre o nosso coração, mas é claro que nós somos responsáveis diante das coisas. É claro que Deus predestinou e tem soberania absoluta, mas eu respondo, eu ofereço uma resposta, eu não tomo uma decisão final. O último passo não é meu, até porque eu estou morto, e você também antes de conhecer o Senhor, mas eu respondo, eu dou a minha resposta, eu digo sim, claro, eu digo sim, não há dúvida nenhuma. Pensa num casamento. Antes da noiva e do noivo afirmarem, sim, eu quero, eu aceito, eu concordo, eles já se prepararam para isso. É de sopetão, é da noite para o dia. Um olha para o outro e fala assim, vamos nos casar hoje. Não, há toda uma preparação de meses, anos. Eles já disseram sim há muito tempo. Então por que eles precisam estar diante do Senhor e da igreja para afirmar novamente sim? É exatamente isso. Já está feito, já está concordado. Na maioria das vezes já foi feito inclusive o casamento civil, mas eles só dão a última resposta. Deus já nos escolheu desde a eternidade, o contrato já foi assinado, Ele já determinou, mas mesmo assim, naquele dia, eu ainda digo, sim Senhor, eu estou aqui. E uma vez que essas pessoas dizem sim, diz o texto que elas têm o poder, então não tinham antes, de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Então, quando alguém falar assim para você, eu também sou filho de Deus. Bom, pode ser que isso não seja verdade absoluta. Filho de Deus é aquele que crê, porque o Evangelho é exclusivo. Ele é único. E esse texto deixa isso claro. Aqueles que receberam foram feitos filhos de Deus. A nova vida implica uma nova família. Você tem uma nova família. A família eterna e celestial. A família de Deus. É tão bom a gente ter família. É bom quando a gente tem a família perto de nós. Pastores não têm esse privilégio. Geralmente a nossa família está muito longe. Claro que eu tenho a família mais próxima, a Sandra e os meus filhos. Mas é bom você ter um momento com a família, se alegrar com a família. Bom, as minhas lembranças não são muitas relacionadas a isso. Mas é bom você ter uma família. Você se torna filho de Deus. Você experimentou a novidade que vem do Senhor. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem Deus como Pai. Na vida real é assim. Há filhos que não reconhecem os seus pais como pais? Há ou não há? Há pais que não reconhecem os seus filhos? Dizem não é meu filho. Mas você o gerou sim, mas eu estou agora abandonando. Eu não quero, eu não aceito, eu não concordo. Tem ou não tem? Na vida espiritual não é diferente. Filho é aquele que reconhece Deus como Pai, que está na casa do Pai, que chama Deus de Pai, que vê nele Pai. Esse é o poder que Ele nos dá pela novidade de vida. Então agora podemos ler o texto de Efésios 2:19. Está indo tudo bem, meus amigos? Não errei mais nenhum texto? Obrigado. Efésios 2:19, novidade de vida, coisas novas. O pau nasceu torto, mas Deus endireitou. Essa é a verdade. As coisas pareciam ser como na síndrome de Gabriela, mas Deus fez diferente. Poderia ser, como alguns filósofos pensam, uma forma sempre constante, de nada novo acontecer, mas não. Deus fez diferente, agora você faz parte de uma nova família. Efésios 2:19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Esta é a sua família, a família de Deus. Você pertence a esta família, você é herdeiro de Cristo.
Você é parte da história de Deus e da sua família. E isso tudo porque Ele te deu novidade de vida. Porque Ele te fez uma nova criatura, uma nova criação. Você experimenta coisas novas todos os dias. Pela força do Evangelho, sim. Pela força do Evangelho. Mesmo lutando contra a maré. Mesmo todos os dias acordando e falando, tenho que voltar para aquela rotina infindável. Tem que voltar a fazer as mesmas coisas. De novo você está falando isso para mim? De novo você voltou com essa história? De novo está acontecendo isso? Mesmo contra tudo isso você diz, eu creio na novidade. Porque Deus é meu Pai. Eu faço parte de uma nova família. Mesmo que o mundo insista em repetir e repetir e repetir as mesmas coisas. Mesmo que o mundo insista em tentar levar você sempre para a mesma direção. Você luta contra isso, com a palavra de Deus ao seu lado, com o poder que Deus te deu de ser filho dEle. E você diz, não, Deus pode fazer coisas novas, e eu creio. E aí você começa a entender que as coisas não acontecem por acaso. As coisas não mudaram por acaso. Você não está num novo lugar por acaso. Você não foi numa nova direção por acaso. Não foi por acaso que isso aconteceu. Você é filho. E Deus está cuidando. E coisas novas fazem parte da sua vida. É um grande privilégio você ser filho de Deus. E Gálatas, nossa, já bateu o sinal. Gálatas 4, verso 7 vai nos dizer isso. Gálatas 4, 7. Tudo bem, nós temos só mais uma parte para falar, extremamente importante, mas dá para a gente terminar, que é sobre a nossa nova liberdade. E isso encerra a lição. Mas Gálatas 4, 7 diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O reino de Deus é um reino de grandes bênçãos, não há dúvida disso. O reino celestial é um reino de tesouros eternos, não valores deste mundo, não bens deste mundo, porque tudo aqui vai passar, tudo aqui realmente vai ficar. Mas o reino celestial, sem dúvida nenhuma, é um reino de eterna glória. Uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele me falou uma coisa que me chamou tanta atenção. Ele falou assim, você já leu nas escrituras que as ruas vão ser de ouro? E eu todo empolgado, falei assim, puxa, que coisa linda, né? Ele falou assim, aquilo que os homens aqui neste mundo valorizam tanto, na eternidade vai ser para ser pisado. Isso mexeu tanto comigo, que eu pensei, é verdade. Aquilo que os homens penduram nas paredes, aquilo que eles guardam em cofres, na eternidade é para ser chão, para ser pisado. É por aí que as coisas são diferentes. Então você é herdeiro de Deus, então se alegre com isso. Que herança nós temos? Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala sobre isso. Ele não tinha nada, mas ele diz, Deus é a meu único bem, meu bem maior. Ele é tudo que eu tenho. Nós somos filhos, porque Deus nos deu novidade de vida, e somos herdeiros. Agora nós temos uma nova liberdade, e esse é um assunto muito importante para o nosso mundo, porque muitas vezes somos acusados de justamente sermos escravos e então não temos mais liberdade. Não, nós temos. Só que a nossa liberdade não é para fazer o que a gente quer. Deus nos resgatou, Ele nos deu novidade de vida, Ele fez coisas novas, Ele nos chamou para uma nova vida. Então é meu prazer usar a minha liberdade para fazer o que Ele quer. Mas eu preciso ter liberdade, porque eu preciso ter liberdade de abandonar o que está errado. Muitas vezes o pecado vai afirmar o que para nós? Eu já disse isso para vocês. Uma das frases do pecado é exatamente, você não tem alternativa,
Você precisa disso, você não tem outro caminho, não tem mais nada o que fazer. A liberdade que nós recebemos na nova vida de Cristo é justamente o oposto. Eu olho para as Escrituras e digo, está dito que eu posso fazer isso, então eu posso. Eu tenho liberdade para isso, eu tenho liberdade para tomar decisões, eu tenho liberdade para não ser escravo deste mundo, eu tenho liberdade para escolher o caminho certo, eu tenho liberdade para estar no ambiente que eu quero estar. Eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas. Por causa da nova vida, você tem essa liberdade. Quem está escravizado ao pecado não tem essa liberdade. Ele realmente tem que continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Mas em Cristo não. E nós temos alguns textos que nos chamam a atenção para este ponto. Nós temos 1 Coríntios 2:8, que é um texto importante, mas nós vamos ler Romanos 6:22. Romanos, antes que toque o segundo sinal. Romanos 6, verso 22. Romanos 6, 22. Um dos assuntos que realmente volta sempre a ser tratado você tem liberdade, você é livre, você tem liberdade de fato. As Escrituras nos ensinam que a nova vida, o novo nascimento, estar com Cristo, ter um novo relacionamento com Ele, implica em liberdade verdadeira. A liberdade de fato, aquela que eu posso tomar a decisão que eu entendo que se aproxima da verdade de Deus. E tudo que Deus me pede é bom, é agradável e é perfeito, porque é a sua vontade. Estou me referindo ao texto de Paulo. E aqui, Paulo também diz em Romanos 6:22, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Fomos libertados do pecado, somos servos de Deus, servimos a Deus. É claro, todos nós temos que fazer isso. E não há nada de equivocado em servir a Deus, porque o serviço aqui significa andar com Ele, estar com Ele, experimentar a vida com Ele. Isso também é o serviço a Deus, é adorar o seu nome, como nós fizemos nesta manhã com o culto. Isso também é o serviço a Deus. Nós servimos a Deus porque não somos mais, não estamos mais presos ao pecado, mas nós fomos transformados. Só que a nossa liberdade não é fazer o que a gente bem entende, até porque não podemos fazer isso. Ninguém pode fazer o que bem entende. Mesmo o mais revolucionário, anárquico, mesmo o pensador mais assim, libertino, ele sabe que ele não pode fazer tudo o que ele quer. É impossível. Existem algumas regras neste mundo, existem regras ocultas. Ninguém tem liberdade para determinar quantos anos vai viver, ou tem liberdade para decidir que não ficará doente. Talvez você diga, isso não é liberdade. Olha, não duvide que a pessoa sem Deus é capaz de falar de liberdade num tom realmente de autonomia. Eu decido, eu faço o meu destino, eu escolho os meus passos. Não é isso? Eu decido para onde eu vou. Eu sou dono do meu nariz. Um dia o Jonatas falou isso para mim. Ele não precisa ler Nietzsche para ter essa ideia. Está por aí. Nas esquinas, nas conversas. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero da minha vida. Não. Se você foi resgatado em Cristo, e eu espero que você tenha sido. Se você tem novidade de vida, a sua liberdade é para você se aproximar o máximo possível de Deus. Bom, eu vou terminar com o último texto que fala sobre o nosso novo companheiro. A gente ainda tinha um pouquinho para falar sobre esse novo companheiro, mas eu já falei bastante sobre isso com o novo relacionamento. E nós vamos ler Ezequiel, nós vamos ler 1 Coríntios 6:19. Vamos deixar o texto de Ezequiel para casa. Lição de casa, 1 Coríntios 6, verso 19. 1 Coríntios 6, 19. A nossa liberdade agora é para verdadeiramente experimentar um novo relacionamento, uma nova maneira de enxergar a vida. É uma liberdade
para ser o mais próximo possível do que Deus tem para nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Todos acharam aí? 1 Coríntios 6,19. Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Sim, temos liberdade, mas o nosso Senhor continua sendo Senhor. Somos livres, mas Deus continua no controle. Ainda bem por isso, porque Ele é bom em tudo que Ele faz, porque Ele nos guia pelo caminho reto, porque quando Ele nos disciplina é para o nosso bem. Assim, nós temos agora uma nova vida, andamos ao lado de um novo Senhor, pertencemos a uma nova família e experimentamos uma novidade que esse mundo não conhece. Alguém tem alguma pergunta, meus amigos? Pois não. Cristão. Sim. E qual o seu conselho para o cristão que sinta-se estar se esfriando, não se sente mais como sentia antes? Eu espero que tenha saído a pergunta aí tá? Mas tudo bem, eu não sei se o pastor Vitor coloca essas perguntas, mas é uma boa pergunta. O que eu tenho que fazer realmente para não deixar esse primeiro amor esfriar? Irmãos, como nós disciplinamos o nosso corpo, e você tem que disciplinar o seu corpo, você tem que disciplinar o seu coração. Você tem que ter uma rotina de leitura da Bíblia. Você tem que ter uma rotina de oração. Você tem que ter uma rotina, um compromisso com as coisas de Deus. Você tem que fazer isso. Se você não fizer, evidentemente você vai ser bombardeado. Então você tem que ter uma rotina de leitura e de oração. Leitura e oração, todos os dias. Leitura e oração. Hoje você tem inúmeros recursos para isso. Não deixe a leitura e a oração de lado nunca. Tá? Bom, se não há mais nenhuma pergunta, eu agradeço. Se Deus assim permitir, estarei na próxima semana aqui com vocês, falando de outro tema. E vamos gravar mais uma vez. Vamos fazer oração para a gente encerrar, que está na hora. Senhor, obrigado por este momento, por esse tema precioso que faz parte do nosso cotidiano. Realmente nós somos livres, fazemos parte de uma nova família, temos novos relacionamentos e tudo isso por causa da novidade que recebemos em Cristo, novidade de vida. Que isso seja praticado no nosso cotidiano, que no nosso dia a dia nós possamos esperar por coisas novas, que possamos esperar por transformação das pessoas também com novas atitudes, e que nós, particularmente, tenhamos o desejo de ter novas atitudes também, porque tudo isso é bom e agradável ao Senhor. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo dedicado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, minha gente. Até a próxima semana, se o Senhor Deus permitir. Obrigado. Quem não pegou a lição, pode pegar.